Olá, boa Salve, tarde a salve, salve, salve. todas. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Gostando da Aroeira. Boa barba, tarde, Miguel. Daiane. Tá ficando bonita, né? Boa tarde, Olha, ele Miguel. está muito barbudo, gente. Boa tarde, Olha barba só. do Miguel. Tô gostando. Virou um Boa tarde, barba do personagem. Miguel. É isso aí. Nossa, de repente, assim, de cada dia de um jeito. Os dois barbudos, gente. Não, eu faço um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aí ela vai se destacando, entendeu? Porque eu não Né? deixo inteira. Então, ela daqui a pouco tá igual a sua. Então, conta a técnica aqui para o pessoal te imitar. E a barba está ficando ótima. Tudo bem com Barba vocês? geralmente não é o problema. O couro cabeludo masculino que dá trabalho, geralmente é aqui. É o de cima, exatamente. Porque a gente vê muito careca de barba, né? Tem muita gente que perde o cabelo. Para compensar. Estava Mas ouvindo é bom aqui. ter a barba para poder colocá-la de molho. É importante ter barba. É o que a gente precisa muito aqui no país atualmente, colocar as barbas de molho. Eu gostei muito da tomada de consciência do Lula de ontem ou anteontem. O Lula realmente está muito... É um cara diferente. Ele é um estadista, é um cara capaz de compreender, ele entende os recados que recebe e rapidinho ele se posiciona para qualquer situação nova. Adorei a forma como ele encarou as pesquisas e o que ele pretende, né? Gostei, não entendi, eu assim, não acho que seja uma bronca, mas eu entendi o que a moça falou no finalzinho ali para a Daiane. Ela quer menos críticas, menos problemas e menos... Não, ela crítica e queria... mais o destaque das obras do governo. Não, eu entendi que ela queria que se falasse uma coisa que aconteceu, que foi anunciado hoje, que é a queda no número de assassinatos. De assassinatos, Isso, e mais os 100 FIES. Não, isso é outra coisa, isso ela não tinha mencionado. Ela falou, ela está as novas escolas. Isso. Está naquele textinho que passou. Isso, só para a gente lançar aqui esse tema aqui da pesquisa, do Lula, das boas e das más notícias. Entre as boas, está aqui das 100 novos institutos federais que vão ser inaugurados, com mais de 140 mil vagas para jovens e adultos. Tem no Sudeste, eu não vou nem... Tem uma lista aqui que eu não vou ler, porque é muita coisa. Só voltando, o ponto é que a moça pede que a gente faça... Está se discutindo muito a comunicação do governo também. Faça mais o destaque do positivo do que a crítica ou do que está errado, ou da questão se o Cid entregou qual general ou não entregou e tal. Eu posso compreender porque ela fala isso. Eu não concordo, mas eu posso compreender porque ela fala isso. A gente está vivendo uma crise, muitas vezes confunde com uma crise de comunicação. É uma pequena crise. Tem a ver com essa queda de braço que a Márcia estava contando sobre a América do Sul, as perguntas que a Daiane fez, questão que ela coloca sobre a Europa e os migrantes. O problema é que nós, em vários locais do mundo, a gente tem essa queda de braço que a gente tem falado dela semanas e semanas e semanas, e não estamos resolvendo. Eu já considero muito bom a gente segurar onde está e não está apanhando. Eu só fico numa dúvida, porque a variação de notícias a cada dia que passa, um dia dá uma notícia positiva, outro dia uma notícia negativa, sobre o mesmo tema. E vai acontecendo isso. E a gente vê que, no somatório geral, a situação da população brasileira está muito melhor. Entendeu? Muito melhor. A economia, tudo. Exatamente, não há dúvida. Então, o mais que a grande imprensa, é a palavra do ano, né? O adjetivo, o advérbio mais, acaba sendo o mais usado, porque é o seguinte... Mas, contudo, entretanto... Exatamente, está todo mundo concordando, tem que dar as notícias, mas aí botam uma coisa... Mas tem um dado que é o seguinte, hoje a gente conversou, eu com o Mário Sérgio, o Mário Vitor, a gente conversou com um economista que chama José Francisco Gonçalves. E ele estava dizendo que no primeiro semestre, por exemplo, a queda da inflação foi muito rápida, foi muito brusca, foi exatamente o que todo mundo esperava, todo mundo alegre, e depois a coisa não dá para ser tão rápida e vai sendo mais lenta. Tanto que o IPCA de fevereiro já foi um pouco mais alto. Não muito, mas já foi um pouco mais alto do que de janeiro. Então, talvez as pessoas estejam querendo uma mudança mais rápida do que está vindo. Eu estou falando em relação à economia. Todas essas coisas, as escolas,
o índice a queda nos assassinatos e tal, mas na parte da economia, que é o que conta mesmo para as pessoas ficarem satisfeitas. Então, como venha, tanto que a pesquisa no primeiro semestre foi muito mais favorável ao Lula do que nesse último trimestre. Faz sentido, é que nem o regime, né? Peraí, gente, deixa eu acabar aqui. Mas que essa dinâmica que está acontecendo no mundo inteiro, né, que a gente está vendo, né, inflação vai e volta. A Argentina agora diminuiu um pouquinho a inflação, segundo a Márcia. E no Brasil, é uma coisa que está indo, e ele acha correto que vá devagar para ser mais seguro, mas as pessoas ficam impacientes, elas querem imediatamente ver o resultado no seu bolso. Claro que o desemprego caiu, e ele fala uma coisa que o grande vetor econômico é o agronegócio. Aí tem 1000 discussões em relação a isso, e eu fiz uma pergunta que era o seguinte: a gente tinha no Brasil grandes empreiteiras que movimentavam muito a economia e traziam dinheiro de fora, porque elas eram competitivas, elas entravam na África, na Ásia, e foram destruídas, desmanteladas pela Lava Jato. E isso também é um fator, né, além da indústria, que a gente está reindustrializando, é um fator também que faz com que as coisas andem mais devagar. Eu acho que isso não é para refletir em pesquisa, não é desse jeito. A impressão que eu tenho... Não, estou falando da economia em geral. A impressão que eu tenho nessa não, porque assim, o fenômeno se repete em qualquer lugar do mundo com outra causa. Mas, na verdade, a mesma causa básica é: nós estamos num momento de crise muito intensa da tal da democracia representativa, que a gente tem há 250 anos, quase 300. Estamos numa crise muito grande, uma das maiores que você pode olhar, porque a gente está vendo essa democracia ser demolida por dentro. Os destruidores da democracia estão sendo eleitos para esta tarefa. E não estão apresentando uma alternativa, né? O que eles propõem é o processo Milei. Tudo que o neoliberalismo propôs na parte econômica é destroçar a economia, porque, dane-se, a inflação cai, ou seja lá o que for, qual o resultado, as contas públicas fecham, mas você vai eximindo, tirando gente do mundo, vai jogando elas para fora da realidade econômica. Então, não acho que seja essa a razão. O que eu vejo é o mundo passar por esse processo, mas quando a gente inverte a direção dessa seta, inverte o gradiente, e você tem uma economia se recuperando, não tem a recuperação nem perto do correspondente. A sensação é que a queda de braço não está mais dependendo de fato objetivo. Ela depende de sensações que as pessoas têm. Medo de imigrante. Isso é que é preocupante, né? Isso é que me preocupa também. Medo de imigrante na Europa, pentecostalismo no Brasil. Na verdade, em cada local você tem alguém se aproveitando de uma maladia, de uma desesperança, de um negócio que está crônico, e esse é o problema. Adianta se jogar fato positivo em cima de uma sociedade deprimida? Vamos usar um termo psicanalítico aí. Né? Eu acho também. Eu acho que o que você falou, Regina, é verdade, porque eu sei, é que nenhum regime, quando você começa, os primeiros quilos você perde rapidinho. É uma animação, né? Depois os outros, é uma dificuldade para perder. Segunda coisa, eu acho que a imagem que eu vi do Lula hoje lançando o projeto lá dos institutos federais, ele não me parecia uma pessoa preocupada, ele me parecia uma pessoa muito animada com o que ele estava fazendo, uma pessoa que tem orgulho do que faz, né? Então, ele me pareceu isso. E a terceira coisa, que é o que você estava falando agora, Aroira, é o seguinte: é verdade, porque o que aconteceu em Portugal, o que está acontecendo em Portugal, o que aconteceu esses dias com a ascensão da extrema-direita, é muito estranho, porque é o seguinte: Portugal é um país que se deu muito bem com a esquerda no poder, com o socialismo no poder, só que tem um processo de imigração muito grande em Portugal. Realmente recebe, a Europa toda, mas Portugal particularmente recebe gente do Brasil, muita, recebe gente da África, que se sente no direito muito justamente de voltar lá e se vivenciar as benesses, entendeu? E isso incomoda muito um português conservador e tradicionalista e salazarista, que não sei o que quer. O que eles vão fazer? Eles vão ocupar... também vota com esses caras. Eles vão ocupar o lugar dos imigrantes que fazem o serviço de terceira, que vão para as ruas fazer limpeza pública, que
sobem, constroem os edifícios, os portugueses vão fazer isso? Não vão. Não. É uma contradição muito grande. E eles já foram as pessoas que faziam isso no norte da Europa, os portugueses. Exatamente. Mas isso não conta mais. Eu acho que no momento a desculpa é essa. Mas olha bem, você acabou de descrever a nossa dúvida. Portugal, que se beneficiou tanto das políticas de centro-esquerda e que tem uma economia muito melhor, melhorou muito, tudo melhorou em Portugal, vota na direita. A desculpa, a migração. A França, a mesma coisa, a Itália, idem. Nos Estados Unidos, a razão é a tibieza de Biden ou a classe média baixa, branca, que está alijada da economia, seja o que for, Trump. Na Argentina, a gente nem entendeu por quê, mas vai lá, inflação monumental. Em cada lugar, você tem desculpa para as pessoas pedirem autoritarismo e pedirem para acabar. E eu não sei se é uma vontade. É o que está atrapalhando tudo. Não sei se é uma vontade. Eu acho que cada lugar tem, por exemplo, não, é o que eles falam. O Portugal, eu acho que tem as duas coisas. Tem os mais velhos, tem ali os salazaristas que ficaram acuados durante um tempo. Os fascistas, em geral, na Europa, depois da Segunda Guerra, se recolheram, mas não morreram, estavam ali, quer dizer, foram passando isso, provavelmente, para os seus filhos. Tem os jovens, que geralmente são muitos alienados e que entram naquele esquema. Não queremos acabar com tudo que está aí, recomeçar uma coisa nova, não sei o quê. Tudo que está aí, a política não serve para nada, todo político é corrupto. Acho que passa muito uma coisa típica dos jovens, nesses países. Na Argentina, era isso. Vamos acabar com o que está aí, que não deu certo, né? A inflação alta, aquela coisa, a crise argentina altíssima, é uma coisa, né? E no Brasil, você tem... aí no Brasil a gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem o conservadorismo evangélico, a gente tem o pobre que acha que já tinha que estar melhor muito rapidamente, a gente tem os militares... Mas, em comum, nós não temos mais, nem aqui, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, não temos mais confiança na tal da democracia. Eu falei aqui, a porcaria da democracia, mas é a expressão deles. Eu acho que é o que nós temos, agarrar o que tem, porque sem ela é muito pior, mas, na verdade, os caras... O ataque é à democracia em todos os lugares. É verdade. A razão é diferente. Eles disfarçam... O ataque é à democracia. Mas é a democracia. A democracia incomoda essa gente. E o apoio que o povo dá é por causa disso, porque vê alguém atacando a democracia, o pessoal está por aqui com o que ele vê da democracia. Eu acho que não é nem a democracia, ataca o Estado, ataca o sistema. Ataca o coletivo, o que é coletivo. As pessoas que atacam a democracia não atacam diretamente a democracia, porque é muito feio isso. Mesmo os conservadores, mesmo a extrema-direita, fica dizendo, não, nós somos a favor da liberdade, da democracia. Ataca o Estado. A palavra democracia ainda é um pouco tabu para as pessoas atacarem. Mas o ataque que eles fazem ao Estado... Daí, né? Mas o ataque real é o seguinte, embora eles não digam, mas a ideia é tirar povo do Estado. A ideia é tirar povo do Estado. Ou seja, quem é que faz isso tudo, no final, quem se beneficia? O neoliberalismo, cujo sonho dourado é o Estado não ter povo. É o Estado mínimo, não ter povo, exatamente. Estado mínimo. Então, quase todos os casos, a gente chega nisso, onde você quer tirar o povo, ou porque ele não sabe, ou porque não interessa, ou porque o próprio povo não está querendo, o povo pede para tirar. Olha, agora, a pergunta de $1 milhão. Aí, deixa eu só fechar aqui. Aí eu vi o discurso do Lula enxergando a pesquisa dessa forma, dizendo isso, olha, nós não fizemos tudo, nós não conseguimos entregar tudo, precisamos trabalhar mais para entregar mais. Então, o Lula é um cara que vê os sinais, interpreta e age de acordo. Não adianta a gente discutir se a pesquisa tem perguntas ruins ou boas, não adianta a gente discutir as razões básicas todas para cada povo reagir de tal forma, mas o fato é, a ofensiva não para, está acontecendo, e se a gente descuida um minuto, porque é uma queda de braço, a gente perde, encosta o braço lá e perde para valer. Nosso problema não digamos assim, há uma direção, há uma seta, há um gradiente que diz, nós estamos perdendo, cada dia que passa, um pouquinho no terreno democrático. A democracia é uma ideia menos valiosa de per si.
É mais Olha só. difícil convencer uma pessoa de que isso é uma razão para ela lutar. Agora, eu queria fazer uma pergunta que resume um pouco todo esse diagnóstico que a gente está fazendo aí em cima da situação do mundo, né, da Europa, da América Latina e tudo mais. Vocês não acham que o elemento comum a esse processo todo de destruição do Estado, da democracia, não tem a ver com a comunicação, com as big techs, com a nova maneira de se transmitir informação? E a nova forma, a uberização e big techs. Exatamente. Eu acho que o individualismo é muito estimulado nesse tipo de comunicação. E isso vem já de um tempo para cá, né? Exatamente. O Mistarra, que está colocando aqui um superchat, obrigado, ele está dizendo: vejo a mídia como a única capaz de esclarecer sobre o avanço do fascismo, uma metástase do capitalismo, e não quer esclarecer. Ela é o próprio câncer. Essa é uma discussão. O problema é que a mídia hoje é também a rede. Ela não depende mais nem sequer da mídia e do jornalismo. Não é mais a mídia. E se vocês não podem, a gente não pode esquecer o seguinte: o grande processo que o Facebook sofreu lá com o Brexit, com aquele primeira investigação que teve sobre o Facebook, que ele foi punido, eles conseguiam individualizar cada seguidor. Eles iam em cima do nome, do CPF, do IP de cada um. Era um processo de tratamento individual, exatamente. Notícias piores para um grupo, notícias melhores para outro. Exatamente. Então, há um estímulo ao individualismo que nega completamente qualquer coletivo. Não há nenhuma lei capaz de passar para os donos das big techs e colocar um freio nelas. Elas têm feito experiências sociais estão fazendo direto, fazem o tempo todo. Fazem, inclusive, experiências de mercado. Ninguém me diz que o Elon Musk fala essas coisas para cima e para baixo só porque ele é idiota. Não, ele é um bilionário e certamente cada palavra dele vai subir e descer a ação do jeito que ele quiser. Então, é lógico que o principal problema é, primeiro, o capitalismo mudou de forma. Não tem mais uma fábrica com 250... operários e um sindicato enchendo o saco. Não tem um sindicato tão forte, na Argentina ainda tem, mas o sindicalismo mudou no mundo todo, está muito mais enfraquecido. E, ao mesmo tempo, a gente não tem mais uma sensação ideológica de querer melhorar o mundo, porque falta a tal da empatia que o Miguel tão bem apontou. Vamos dizer, basicamente, o mundo moderno privilegia o individualismo exacerbado. Então, falta para a gente ferramenta e sobra para o lado deles. Eles têm a própria rede, têm o capital, e tem uma forma de, como lembrou o Miguel, de atingir individualmente cada ser humano no planeta que está conectado. Isso é que é impressionante. E não foi um processo ao contrário, não. Computadores suficientes para poder saber o que fazem. O algoritmo existe para isso, né? Para determinar. Agora, não foi um processo contrário, não. Não é que o mundo foi se desfazendo do coletivo e aí as big techs foram... Não, as big techs causaram isso. Não, mas Miguel, estimularam o processo. Isso vem antes das big techs. Mas eu também acho que vem antes. Vem de antes. Vem de onde? Big Tech potencializa. Não, Big Tech eu simplifiquei muito. Vem do processo de transformação da comunicação, eu acho. Do que é no final do século passado. Acho que isso também, mas eu acho que é mais do que isso, talvez, porque a gente tinha nos anos 70, quando a gente era jovem e militante e tal. Feliz. A gente tinha uma ideia de coletivo muito forte na nossa geração, quando a gente era bem jovem. Né? E essa ideia foi se dissipando até por conta das dificuldades econômicas. O meu pirão primeiro, então deixa eu me resolver aqui. E então isso vem, eu acho que antes das Big Techs, e elas embarcaram nessa onda, e aí isso... foi uma coisa simultânea. Nos anos 80 já começou um individualismo muito grande. Foi a propaganda, as agências de propaganda, a propaganda de produtos, que desde os anos 50, 60, trabalha com uma ideia que é muito nociva, a gente não sabia quanto, o tal do exclusivo. Isso é uma coisa que você pode ter e o outro não. Exatamente. O neoliberalismo é o grande culpado disso. Você bombardeando um planeta inteiro com essa ideia o tempo inteiro, eu acho que há uma possibilidade real de você criar uma geração de gente sem empatia. Outra coisa interessante, posso parecer antiquado, mas a diminuição da leitura, do hábito de leitura, certamente tem um efeito na empatia. A leitura é isso, você abre um livro, esquece quem você é e vive a vida de outra pessoa,
personagem pessoas, das pessoas. Tá. Você vê essa gente toda dentro do metrô, dos ônibus, com o celular na mão, olhando o celular. Elas veem filmes. Não, e joguinhos, Não, quando vê filme é bom. Quando Já é bom. É individual, é joguinho. Quem eu não vou é só conseguir? joguinho, É uma coisa mecânica, TikTok, sem nada a raciocinar. São memes, são youtubers, E são olha, pessoas um paradoxo, falando né? Porque... nada. TikTok. Deixa eu só trazer a Inês Magalhães aqui, ela está dizendo, Regina, aqui em Portugal a maioria dos mais velhos é PS ou PCP e Bloco de Esquerda, é verdade. São as pessoas que lutaram contra o fascismo. Claro, né? Houve uma campanha doida nas redes, exatamente o que a gente está dizendo, assustando principalmente os jovens que não viveram a ditadura e a insatisfação. A gente sabe aqui no Brasil também que quem não viveu a ditadura, muitas dessas pessoas de classe média estão na rua pedindo, algumas sabem por que estão pedindo e querem aquilo mesmo, outras não viveram, não sabem o que é. Eu me lembro de uma coisa que um jovem me disse há quase 40 anos atrás. Fim da ditadura, porque nós combatemos, a ditadura acabou, a ditadura, e ele assim, peraí, eu moro na comunidade, a ditadura nunca desceu daqui. E o que ele disse há 40 anos vale hoje. Nunca teve democracia, inclusive. Dentro da comunidade ali, ele nunca teve. Ele teve um lugar onde o Estado se abstém muito, onde, quando entra, é impondo muito violentamente, e a ordem normal, embora a vida corra lá, mas a ordem normal é uma ordem de ferro, um senhor feudal que geralmente impõe, ou é milícia, ou é tráfico, mas impõe a regra pela força. Então, assim, como ele diz, ele tem razão. A democracia, é isso que o Chomsky fala quando ele fala os defeitos da democracia, os calcanhares de Aquiles, ajudaram esse pessoal a entrar justamente criticando a democracia, porque eles chegam a criticar a democracia, sabe, Regina? Eles chegam a dizer o seguinte, precisamos de punir mais, encarcerar mais, e isso cola, e dar menos liberdades. E tem isso aí que o Júlio César está dizendo. O Júlio César está falando uma coisa absolutamente verdadeira. Você junta esses fatores, caramba, uma geração de jovens com... Não estou querendo criticar, não acho que a geração toda, mas você começa a ver muito jovem sem aquela generosidade intrínseca que a gente, sei lá, estava acostumado a ver, e a história mostra também que jovens costumam ter uma poética, um olhar para o outro. Não tem. Atualmente não tem. Está mais raro. Eu me lembro, viu, Aroeira, e você deve ter sentido parecido também, a Regina também, de eu chegar em casa e eu pensar assim, gente, o jovem, para se sentir realizado, precisa chegar em casa cansado de ter brigado por alguma coisa, entendeu? Por alguma causa. Hoje ele não chega cansado, ele dorme, entendeu? Ele dorme junto com... Não é só preguiça, mas há sentido pensar... Mas a gente tinha essa sensação. E vai jogar videogame. Olha, Luiz Parra, continuando com o comentário dele, ele respondendo ao que a gente falou, claro, sim, mas a rede ainda depende da mídia, sim. O interesse de bilionários, detentores de concessões, é usar a rede para enganar o povo. Hoje eu vejo que Elon Musk, que o do Facebook também, esqueci o nome dele lá, eles todos usam a mídia para os seus interesses, mas usam de forma até mais eficiente do que a antiga mídia corporativa, que cada dia que passa, a gente vê isso, ela perde a significância, ela perde a representatividade, ela perde leitor. A mídia antiga de papel, a mídia mais conservadora, a mídia de cativeiro, como diz o Conde, ela tem perdido relevância. A nova mídia agora, porque é o seguinte, essas redes, a maior parte das pessoas se informa pelo Twitter ou coisa parecida. A maior parte das pessoas. E é uma informação muito limitada, muito dirigida. Quem controla? Se você sabe, Miguel, você, Regina, a gente aqui, quer dizer, quem sabe, tem um mapa da mina na cabeça, porque tem a visão crítica de mundo, navega com facilidade na rede. Mas e quem não tem? E quem não conseguiu obter uma visão mais crítica de mundo? Quem tem muito mais dificuldade, como diz a Regina, a vida ficou difícil e ela tem mais que correr atrás do dela. Duvido que essa pessoa possa parar, filtrar e achar um caminho dentro da rede hoje que não seja muito perigoso. Tem uma coisa que eu lembrei agora que eu queria comentar, que isso vem um pouco antes das redes sociais, porque eu, durante alguns anos, eu dei aula de jornalismo na universidade. E eu me lembro que os alunos chegavam à universidade sem o menor senso crítico.
Então, tudo que eles liam, eles achavam que era verdadeiro. Então, o meu papel, que eu achava, um dos papéis principais que eu tinha naquele momento, era dizer, olha, vocês têm que questionar tudo que chega na mão de vocês. Então, eles entravam na internet, primeiro que eram alunos de jornalismo, mas nem todos liam jornal, né? Mas, quando liam, era pela internet. Já tinha essa coisa da internet, mas não tinha ainda a força das redes sociais. Acho que naquela época era Orkut, sei lá o quê. Então, essa coisa do senso crítico, né, do pensamento crítico, é uma coisa muito importante que eu já via naquele momento que as pessoas aí liam a notícia sem questionar, não se faziam perguntas, não. Então, você aumenta isso para a chegada das redes sociais, onde tudo já vem como verdade, aí aqui você não critica mesmo, então você engole, e isso que a gente vê com as fake news, né? Você engole. Por isso eu concordei com você. Eu acho que o Miguel, assim, tem razão num sentido, que a mídia, a modernidade da mídia social, ela potencializou essa discrepância aí a um limite absurdo. Acho que isso explica a explosão. Mas ela estava lá. Toda a estrutura de te retirar a empatia, toda a estrutura de retirar a ideia de ajudar o outro, de coletivo, de solidariedade, começa a ficar desagradável porque os caras venderam a ideia do exclusivo. Você não precisa ter o que os outros têm, você pode ter algo que eles não têm. Isso eu acho que aí está o segredo, aí está o segredo. O objeto, o que o cara quer é o objeto que o outro não tenha. A gente viu isso na literatura, na propaganda, no dia a dia, no noticiário, nos filmes, em todo lugar, de repente. E agora isso favorece o mercado, favorece os empresários. Olha só, verdade, é perfeito para eles, que eles lucram até com a despolitização. Claro, lógico. O Júlio César Caldoncelli dizendo, mais de 50 anos de valorização do empreendedorismo, teologia da prosperidade, que agora está virando teologia do domínio, né? E culminando com a financiarização das empresas, lucro rápido, sem o necessário investimento na produção e trabalho. Uma coisa que eu sempre observei aqui no Brasil, quando era diferente na Europa, mas aqui era mais parecido, então, com a sociedade americana. Na Europa, a pessoa abria um negócio e esperava começar a ter lucro dali a um ano, né? Era mais ou menos o cálculo feito. Então, você tinha que ter recursos para gerir o seu negócio durante um tempo, para depois começar a ter lucro e se pagar. No Brasil, qualquer negócio que se abra hoje, e desde um tempo para cá, a pessoa quer começar a lucrar em 2 meses e já pagar o que gastou, pagar o que investiu. E é isso que ele está dizendo aqui, esse lucro rápido, sem o necessário investimento na produção e trabalho. E isso, numa empresa pequena, ela apenas quebra. Mas numa empresa gigantesca como a Light, ela arrebenta a economia como um todo. Ela começa a deixar setores inteiros sem energia, por exemplo, como a Light fez, ou como a empresa privatizada em São Paulo. E, na verdade, o raciocínio é o mesmo. Lucro rápido, acionista. Você vê a própria polêmica da Petrobras. Eu vi os jornais colocando, Petrobras perde não sei quantos bilhões de valor num dia. Cascata, não é assim que funciona o mercado. Mas o cara ostenta essa manchete no estado de São Paulo para causar este efeito. Desinformação. Mas, na verdade, ali é o seguinte, o próprio acionista da Petrobras quer que a empresa se dane. Ele quer secá-la e sugar, não o leite, o sangue. Quando acabar, pulo com o meu capital para a próxima empresa. É exatamente isso. Não tem afeto no mercado financeiro. Não tem nenhum senso de compreender que aquela empresa produz petróleo, produz gasolina, e não dinheiro. Dinheiro é uma consequência dela estar produzindo gasolina, ou qualquer outra coisa. Esse é o grande problema. Nós tocamos num ponto que é verdade. É um racha que a gente tem que aproveitar, porque há uma parte do capital que é produtiva e que realmente se sente incomodada, porque é tolhida. O capital produtivo é tolhido também. Poderia ser nosso aliado, de certa maneira. E acho que a gente descamba no mercado, na Bolsa de Valores, no investimento rápido, no retorno imediato. Exato, esse é o problema. Isso como se a população estivesse muito preocupada com a Bolsa de Valores, se ela subiu, se ela caiu, entendeu? É impressionante isso, o que a mídia faz com a Bolsa de Valores. Que acho que menos de 4% da economia mundial realmente circula pelas bolsas.
mas que tem um poder de alavancagem impressionante. Não sei se a informação é essa mesmo. Mas é verdade, é uma quantia pequena e que alavanca o resto da economia toda sem... Eu não sei qual é a energia. É só por causa das redes de contato. Não era para ser desse jeito. Então, é uma economia que nem é verdadeira. Aquilo que eles dizem nas suas cartilhas de liberalismo, leis da oferta e da procura, cascata, eles não estão usando essas leis. Eles estão construindo mecanismos de sugar mais rápido. Estado, gente e tudo mais. Olha, eu queria só informar as pessoas aqui que está havendo um sequestro de um ônibus na rodoviária Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro. Marcelo estava falando já está há um tempo aqui, entendeu? E a polícia esvaziou a rodoviária inteira, está vazia. Parece que tem um ônibus sequestrado, né? Tem um ônibus sequestrado, pessoas. 15 pessoas. 15 pessoas. Então, eu vou, o que eu puder dar informação, espero que tudo termine bem. Eu não sei o que está acontecendo, porque a gente só vê a população. Não quero fazer nenhuma ligação. Teve um tiroteio. Mas, assim, a gente sabe que a questão da violência ela está ligada a esse estado geral de ânimo da população. E também a fatores bem objetivos, como mais armas soltas na sociedade, maior miséria, tudo isso aumenta. Mas também, no caso, eu acho que esse é o ponto agora, a gente está vivendo uma ansiedade impressionante. Toda hora alguém me para, Miguel, não sei se acontece com você, Regina, e você, Miguel. Aroeiro, como é que está? Feche seus comentários. Me diz o que vai acontecer. A ansiedade da pessoa é tamanha, eu não sei. Eu digo justamente isso. Calma, vamos ter calma. É preciso paciência. A Irani está dizendo uma coisa importante aqui. Amados, o que temos no mundo inteiro atualmente é um processo de destruição do humanismo. A gente está vendo isso. A gente está vendo isso em Gaza, gente. É o não se importar com o outro se isso envolver dinheiro. Quer dizer, o extremo disso é a guerra, por exemplo, no Oriente Médio, em Gaza. Esse processo, esse massacre. O humanismo demorou... E a desumanização... Ele foi um processo que demorou 200 anos para começar a construir, para desenvolver. Mas são 300 anos para você construir a ideia de humanismo. E a gente já está realmente arrebentando com ela. O individualismo e a meritocracia que foram estão acabando com isso mesmo. Estão acabando com isso. Verdade. Eu vou começar a passar as chaves, porque senão não vai dar tempo para a gente estar num papo filosófico aqui. Não, mas é porque, olha, eu ia até dizer isso assim, uma das coisas que eu acho que seria mais necessário para a esquerda estar produzindo no momento era reflexão e pensamento acadêmico, teoria, escrevendo textos e refletindo sobre os processos novos do capitalismo, esses processos midiáticos monumentalmente diferentes. E, embora eu veja artigos de jornal, a gente precisa de marxismo em cima disso. Digo, materialismo dialético. A ideia de usar ciência, contar, teoria, né? registrar... Mas não fala isso, que senão eles não vão querer. Eles vão dizer que você é comunista. Eu sou comunista. Pegar dados e tudo mais, tabular e concluir coisas. Arranjar ferramentas, pensar maneiras de ação. Porque nós estamos com um mundo diferente. Enquanto você está procurando aí... Não, já achei. Essa pergunta estava lá atrás e tem uma resposta lá embaixo que eu também quero ler, que é do nosso nordestino. De onde está vindo o comando para a extrema-direita? Alguém responde? E aí, entre outras coisas, tem muitas respostas para essa pergunta. E tem uma coisa aqui que eu... olha, a Rafa Figueiredo dizendo, a mentira atrai de forma compulsiva militantes de extrema-direita. Aí a gente volta para aquela questão do ressentimento, que a gente vê que essas pessoas da extrema-direita, que elas querem destruir, e destruir as coisas civilizatórias, principalmente. E a educação, porque ou não chegaram lá, ou não gostaram, ou não estudaram porque não quiseram, ou tem raiva, tem ressentimento de quem sabe, de quem teoriza. Você está falando agora no marxismo. Então, tem uma expressão mineira, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Tem raiva de quem sabe, exatamente. Então, são tantas as respostas para essa ascensão da extrema-direita, e uma delas, eu acho que é o seguinte, o fascismo sempre esteve lá, nas sociedades todas, sempre. E aí eles pegam carona em alguma coisa que tira eles do... A ideia de alguém do com uma força e impor, apertar e pisar em cima dos bandidos, dos maus, para limpar a sociedade, está presente o tempo inteiro.
E volta e meia alguém saca ela do bolso e é ela que funciona. Nós não vamos nem comentar as charges ou a gente vai falar sobre elas? Não, eu queria dizer que você incluiu Cláudio Castro, incluiu Cláudio Castro foi convidado e estava dizendo que ia. O Tarcísio até exatamente. Que ia. O Tarcísio disse que vai. Eu quero levantar um dado. Está muito boa essa charge. Esses 4, assim, esse é uma espécie de turismo genocida, mas esses 4... Mas eu acho que o Bolsonaro não vai não, hein? Não vai poder, mas a piada é essa, ele está pedindo, pô, Xandão, claro, deixa eu ir para essa festa. Ele está louco para ir, mas ele não vai, não. Mas ele deixa eu ir para essa festa genocida, porque todos esses caras aí têm experiência nisso. As subidas de comunidade, a polícia do Tarcísio. De São Paulo, o que São Paulo... O agronegócio do Caiado, gente, todos aí são genocidas, sem exceção. E você desenhou um T-45, da guerra. É uma guerra... T-6, era chamado de T-6. Esse é o kamikaze, é um 0. De linhas gerais, é um 0, aquele avião japonês. Eu estava torcendo para continuar o julgamento da maconha, mas foi... Para saber se você podia acender agora, Miguel? Exatamente. Foi interrompido, eu parei. Apertou, mas não vai acender. Você fez uma charge do Dahmer, que estão os 2 velhinhos fumando maconha, e eu falei assim, Arnaldo, você está recreando. Você não pode recrear. Isso é só para cura. Recreando, eu acho. Só para cura. Só para cura. Peste estranha com gente genocida. Peste estranha com gente genocida, isso é muito bom. Esse é o Oscar, os Oscars. O Bolsonaro leva todos. Melhor tentativa de golpe, melhor golpista coadjuvante, melhor golpista-chefe. É verdade. Isso é muito bom. Melhor golpista adaptado também. Melhor golpista adaptado. Ele sobe ao palco e agradece. É o Bolsonaro. Agradece a família, agradece os filhos. Especialmente a família. Eu quero agradecer a minha família. Sem ela, eu não chegaria aqui. Melhor golpista-chefe, melhor crime contra a saúde pública. Muito bom. A peruca do Nicolas. Aqui no Dia das Mulheres. Sabe que o Léo Atush fez um texto bem interessante sobre... Eu li sobre o Nicolas, presidente do Brasil. E dizendo isso, ele não é nenhum idiota, não é nenhum bobo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. É um bom alerta. Eu fiz uma das charges foi sobre isso. A escolinha do professor Nicolas. E ele está usando o método Paulo Freire, ele ensina e aprende com os canalhas que ele está ensinando. Bom, essa é também a minha delação premiada, e parece que foi mesmo. Pelo que eu andei lendo por aí, parece que foi mesmo. Vocês sabem que o depoimento dele começou ontem, acabou a quase 2 da madrugada. Demorou 9 horas. Demorou 9 horas. E aí parece... Eu não sei, porque eu ainda não vi, eu tive que sair, não vi os detalhes do que ele falou, e acho que talvez não tenha sido divulgado ainda, mas parece que fortaleceu muito as denúncias anteriores em relação ao golpe, em relação à pandemia, em relação a todos os crimes do governo passado. Eu acho que daqui a pouco a PF vaza para a TV Globo e a gente fica sabendo. Isso, o nosso genocida mais ativo, né? Mais ativo. Ele não tem a menor vergonha, né? O menor pudor, né? Hoje, acho que teve mais vítimas lá na Baixada Santista. Teve. É uma loucura. É uma operação que devia chamar Operação Vingança. Eles estão Operação Genocídio, né? Acho que é Operação Genocídio. Já fiz 2 charges sobre isso, estou fazendo mais uma outra hoje. É uma loucura esse negócio que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Bom, o Lula disse isso para o mundo. Gente, debaixo dos nossos olhos, nariz, está acontecendo uma coisa em genocídio, e só o mundo consegue parar isso. Não há força capaz de parar, a não ser o planeta como um todo. Disse isso, está dizendo, pode dizer a respeito do outro. Essa hidra é só para dizer o seguinte: a direita, eu vi um artigo muito interessante no 247 comentando, a direita está se organizando de novo e não está abatida. Concordo, ela não está abatida e está se organizando de novo. Não, abatida não está. Temos alguns expoentes que estão surgindo. E como? Olha bem, a Conja. A Conja é um caso clássico, assim como também é a Michele. Corta uma cabeça, aparecem outras. A direita não só está se organizando, como ela tem reserva para os cargos principais. Gente que arrebanha voto. Você viu que as pesquisas com a Conja também são assustadoras. São. Isso é um aspecto das pesquisas. Eu tenho conversado muito sobre pesquisas. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. A minha visão Acho que tem isso também tem.
Mas assim, a minha visão é que as pesquisas, elas sempre usaram o noticiário da grande imprensa para montar suas perguntas. A gente até está conseguindo alguma influência no momento. E também, mas no geral eu penso como Lula, mesmo com todos os problemas, as pesquisas apontam direções e é melhor a gente entender, porque facilita. E o Lula reconheceu isso e vai Será que trabalhar. algum dia as pesquisas vão apontar um bom caminho? As pesquisas apontam o caminho que o noticiário, porque elas só perguntam aquilo que interessa a alguém. Alguém faz a encomenda. Eu quero saber se Lula chega lá em 2026. Interessa a nós, interessa também ao outro lado. Quero saber se é Michele Bolsonaro. Outro encomenda, eu quero saber se meu produto vai vender. As características são essas. Outro pergunta. Entende? É a pergunta. Pesquisa é pergunta. Claro. Mas ela aponta a direção. Mas vocês sabem que a gente fala muito, nós mesmos aqui falamos da comunicação do governo, que não está muito boa. Mas será que é isso que afeta mesmo afeta a visão das pessoas? Ou é quando atinge elas? Quando elas, tudo bem, está comendo mais carne, como diz a Charge ali, está fazendo mais, mas eu quero mais. Eu quero guardar, eu quero poder ter um lazer. Não sei, então, não sei se eu não sei se a comunicação para o povão, se é isso que está faltando. Veja, Regina, se você já tem uma visão... Não, eu estou perguntando, eu tenho... Não, pois é, eu estou tentando também fazer a pergunta. Se a gente já tem uma visão, qualquer pessoa já tem uma visão de mundo, a informação que chegar, ela vai encaixando naquela visão. E, às vezes, mesmo quando não encaixa muito bem, ela força para parecer que encaixou. E o problema que eu acho é que nós estamos com as pessoas que têm uma visão ruim da política, da democracia como um todo, não acham que funciona direito, começam a acreditar muito no punitivismo, na ideia de prender, de machucar alguém para se vingar, entende? Começa a voltar atrás no que se chama código jurídico, sei lá o quê, para talião, para uma coisa de vingança, de olho por olho, dente por dente. Isso vai encaixando, tudo que aparecer, ela encaixa naquilo. Então, se você tiver uma melhoria econômica, o pastor vai dizer que só aconteceu isso porque você rezou, você encaixa naquilo perfeitamente. E continua pensando que o mundo seria melhor sem o Lula, digamos assim. Eu queria fazer um comentário sobre essa charge aqui, que eu recebi um comentário de uma pessoa, não me lembro se era homem ou mulher, dizendo assim, olha, no meu caso, a gente foi fazendo concessão um ao outro, e aí acabou que a gente se entende, a gente está se entendendo há mais de 30 anos. Ele levou a sério o questionamento. É um governo de coalizão, vamos ver quanto tempo dura. Exatamente. Então, ele fez a analogia perfeita entre a vida dele como casal. Eu vi que alguém até perguntou se era radical, porque é uma coisa mais... A intimidade remete a radical chique. O cabelo vermelho também. A Eliana Caruso escreveu esse texto que eu adorei. Hoje tem mulher viva na primeira página dos jornais, tem caderno especial, isso no dia 8, né? Anúncios dizendo que somos o máximo, mensagens abarrotando nossas caixas, flores a granel, textão de maridos, etc, etc. Decididamente, hoje não é o dia da mulher, pelo menos como nós conhecemos. Realmente. Eu gostei muito desse texto dela. A Eliana tá já. Eu perguntei para ela, Eliana, posso usar na charge esse texto? Ela, pode, claro. E botei, para mim, uma representante fundamental do que são as mulheres e da volta por cima, que é a Dilma, né? Foi derrubada por ser mulher e deu a volta por cima. Então, é importante ter ela como símbolo também. Isso aqui foi a ilustração de um texto que eu escrevi sobre Portugal. Muito bonitinha essa ilustração. O desenho... Adorei essas ovelhinhas tosqueadas. Dá tempo de eu fazer meu jabá? Já vai chegar seu jabá aqui. Gostava tanto de descobrir um Brasil. Essa é a que eu falei também da reorganização da direita e do papel que o Nicolas tem nisso. O Nicolas é um líder desse. Eu gostei do Bolsonaro preso ao CID. O outro com o pé em cima da carteira, muita vontade, né? O Lira, muita vontade. E o Moro ali tentando ler alguma coisa, né? Tentando aprender. Essa aí, mais uma do Tarcísio. Mais uma do Tarcísio, pois é, exatamente. Aliás, espera um pouquinho nesse coisa aí, que tem uma... A Soraya está perguntando justamente o seguinte, o governo federal não fala nada sobre os assassinatos em São Paulo, é isso mesmo? Não está falando, né, gente? Não vi nada especificamente sobre isso mesmo, não. Mas eu acho que é mais a questão. Se alguém chegar e lembrar o governo, pessoal, vocês estão esquecendo de falar, o pessoal vai lembrar e falar. É porque é um governo assoberbado por pressões todas.
Mas eu acho que devia preocupado, né? Um governo com medo, preocupado de falar de coisas. Ministro de Direitos Humanos. Todo mundo naturalizando essa violência em São Paulo. Está muito grave o negócio em São Paulo. No estado de São Paulo, nós tivemos 2 incursões em comunidades aqui no Rio, durante a vigência dessa operação de Santos, de São Paulo, da Baixada. Então, também aqui, a gente às vezes esquece de comentar, porque virou o cotidiano. O cotidiano é gente ser assassinada em quiosque, o cotidiano é a polícia subir o morro e morrerem quatro jovens, o cotidiano. Isso, eu acho que o ministro dos Direitos Humanos tem que falar. Inclusive, assim, temos muitas expectativas nele, né? Ele é uma pessoa fundamental, tal. Ele é importante que ele venha falar sobre isso, que ele se posicione e dê uma posição do governo. Eu entendo, é governo. Não pode simplesmente chutar a polícia e dizer que a polícia não presta, mas ele tem que intervir, tem que dizer. Olha só, gente, já estamos passando aqui 1 minuto do nosso tempo, agora vem mais uma charge sobre o aspecto do Nicolau. Mas, bom, então é o seguinte, eu vou sair, porque eu tenho que sair correndo. Não, deixa eu botar teu jabá. Peraí, eu acho que eu vou sair porque... Agora já vai começar o Léo ao Quadrado e a gente tem que encerrar. Tem que encerrar. Aí, tá, eu estou, daqui a pouquinho, lá na Travessa dos Tamoios, 32, aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro, com o Igor Essa, tentando reverter um pouco, no que me concerne, esse pessimismo, essa angústia generalizada que esses canalhas fascistas fazem a gente passar. Então, quem tiver a fim de passar lá para a gente se divertir e cantar sobre eles também, apareça. 2 mensagens. Vão assistir o Aroeira e o Igor. E outra, paciência, minha gente. Paciência. É isso aí. Beijo. Beijo para todos. Beijo, Miguel. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.